Então, estou aqui hoje para essa aula aberta sobre ressentimento, né? Quero fazer uma introdução antes de começar falando, né, de ressentimento, porque lembrando que só a palavra, né, essa conversa, né, é, ainda é pouco, né? Mas uma conversa, ela introduz, ela convida, né, a fazer esse percurso de quem quer se curar, né, de ressentimentos. E, e investir na cura dos ressentimentos, eu acho que é uma decisão bastante inteligente, né? Então, eu acho que essa aula é um convite, é uma aula que convida a se abrir para querer viver de uma maneira que não seja ressentida. Eu acho que esse é um tema, né? Recebi a mensagem do Fernando me dizendo, nossa, que tema importante esse de ser levantado. É verdade, porque, olha, a vida muda demais quando eu tenho no meu radar a intenção, a proposta de viver reconhecendo como é que eu inicio o processo do ressentimento e como isso vai ser sério nas minhas relações se eu tiver que lidar, né, no silêncio do ressentimento, que eu vou falar disso, como que ele acontece em silêncio, e nas angústias, nos sintomas físicos e psíquicos que ele é gerador, né? Perdendo bastante a nossa qualidade de pulsação, de vida e de amorosidade, né? Então, isso é um tema importante a gente falar aqui. Não basta ler sobre ressentimento, não basta ouvir uma aula de ressentimento, se eu não tiver, ao mesmo tempo, construindo uma experiência, construindo um combinado interno de que está na hora de eu desinvestir dos ressentimentos que atrapalham o desenvolvimento da minha vida. Em especial, eu falo isso hoje porque eu estou chegando de um workshop em que a gente trabalha as coisas que a gente ensina e a gente vai lá para construir uma experiência de cura, né, dos ressentimentos nas relações. Então, assim, se não virar uma vivência, uma experiência, se eu não entender onde se eu não me visitar, né, no quartinho interno do ressentimento, de onde eu me escondo, onde eu guardo frases, guardo imagens, né? Então esse lugar, né, dentro do nosso casarão interno, né, temos um quartinho, né, que a placa tá escrita de uma maneira ilegível, mas significa ressentimento. E a hora que você abre esse quartinho, tem cenas, tem objetos, tem coisas roubadas, tem coisas perdidas que eu perdi de mim mesma, enfim. Então, esse é o nosso tema, né? Só para deixar claro que enquanto você ouvir falar de ressentimento, se não agora, né? Ouça no momento sozinho e construa, né? E veja que experiência você vai poder construir internamente, né? Então, tem aí um papel, uma anotação, onde você vai escrevendo palavras-chave que te deem dicas de quão antigo é o seu jeito ressentido de estar
na vida, nas relações e de estar em busca da felicidade. Imagina o ressentido buscando felicidade, né? Ele só vai achar vingança, né? Então vamos lá, né? Eu acho que falar de ressentimento é falar de como é a minha presença no mundo, de como é o meu ser no mundo, como como se dispõe a minha interpretação de mim mesmo em relação ao mundo e do mundo em relação a mim, né? Porque o ressentido tem, e nós ressentidos temos a melhor imagem de nós mesmos e imaginamos que o mundo ou alguém é quem não corresponde a tamanha dedicação, amorosidade, generosidade, parceria e etc., né? Então, tem um ser na história, e esse ser nem sempre ele está só na sua essência, muitas vezes ele está formado ou deformado nas relações, né? Então, imagina se eu tiver um ser que se forma para se relacionar ou que se deforma para se relacionar, isso muda o resultado do encontro, o resultado dos acontecimentos, né? Então, somos um ser em desenvolvimento, mas em desenvolvimento em que direção? Estou desenvolvendo habilidades para que o mundo se dobre para mim, né? Estou desenvolvendo habilidades para que o mundo me compreenda, estou desenvolvendo habilidades para que eu manipule as minhas relações de forma a, a, a ter um lugar especial na vida do outro. Então, esse é o tipo de jeito de estar na vida onde, muito provavelmente, eu saio ressentido, porque eu estou planejando, né, que o mundo me receba como eu sou. Outra forma de estar no mundo é se eu estou me desenvolvendo de maneira a me adaptar à forma como o mundo funciona. Então, se eu tenho que me adaptar ao mundo, se eu tenho que me adaptar às pessoas, às relações, vai ter uma cara, né? Eu vou ter uma forma de me relacionar e eu vou me mostrando, eu vou me falando, nossa, você acabou de falar isso, eu já estava indo por ali, que bom que você me chamou, as coisas ficam muito às claras. Então, quando eu estou me desenvolvendo para me adaptar ao mundo, eu sou falante, eu sou aberto, eu sou leve, mesmo se eu falar das minhas tristezas. Mas eu sei construir uma narrativa sobre as minhas emoções por onde eu ando. Se eu não construo uma narrativa das minhas emoções por onde eu ando, se eu só me escondo, só me guardo, né, o que vai acontecer é que eu não tenho habilidades, eu não vou desenvolver habilidades para ter leveza. Porque uma das características fortes que está acontecendo no ressentimento, e o Nietzsche chama de revolta passiva, né? Está acontecendo uma revolta passiva. Tá acontecendo, eu me revoltei, teve um jeito, me corrigiram no meu jeito de falar, me corrigiram, alguém me corrigiu. Imagine, eu me dedico tanto a esse alguém e esse alguém fez uma correção da forma como eu faço, me movo. Essa correção, ela para o ressentido é imperdoável. Porque eu estou investindo demais em tudo, como que o outro pode falar essa verdade cruel comigo se eu evito de falar todas as verdades para ele? E aí ele vem e fala uma verdade para mim, isso já é um ressentimento. Então, assim, o ressentido, ele investiu, né? Eu escrevo aqui, o ressentido, ele
ele estava envolvido na trama do ressentimento, mas até o topo. Ele investiu demais, ele investiu por algum tipo de interesse, ou por algum tipo de jogo, ou porque calculou mal, né? O ressentido, ele calculou mal os seus investimentos, e ele deu muito mais de si do que a cena se propunha. Então, quando você fala, gente, mas essa pessoa, eu nem conheço essa pessoa, ela já me chama de Su, né? Eu nem tenho tanto vínculo, a gente não construiu a história parece que já está mega investida, né? Então, quando as pessoas chegam nesse grau de investimento, eu rapidamente vou me retirando, porque a evolução disso é uma história ruim, de mágoas, de dores, de frustrações, de quem chegou esperando demais, né? Já tinha um plano que eu nem fazia parte. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Como que são as pessoas da nossa relação? Como são as pessoas no nosso entorno? Como que são as pessoas, e as pessoas que se submetem demais a nós? O que a gente faz com isso? A gente não aceita. A gente toma cuidado, porque esse excesso de submetimento demais a nós, sem ter uma história para isso, sem ter um porquê disso, pode ser o tal do ressentido fazendo um super investimento que faz uma sedução narcísica, onde você não é mais alguém que vai ter direito de me contrariar, porque eu faço tudo, tudo, tanto, tanto, tanto. E aí, essa é a trama do ressentimento. Um investimento por algum tipo de interesse, um investimento mal calculado. E aí, não, mas eu tenho ressentimento lá do meu passado, porque eu tive uma relação lá na minha história, lá no meu passado, que eu saí muito ressentido. Você calculou mal, você se empenhou demais. O outro não tinha a menor possibilidade de ter te devolvido tamanho empenho, porque não era real, não estava dentro da relação, não estava dentro da possibilidade real de construção daquele encontro. E você foi demais, é um investimento excessivo. Então, isso, não sei porquê, não sei explicar, mas o ser humano faz isso, direto. Vai acreditando que se eu investir bastante, se eu fizer desse jeito, o outro vai estar na minha mão, né? E a gente precisa ir escapando, né, desse lugar onde a gente contracena. Ora, a gente é esse que está investindo no outro, que está super investindo numa relação porque eu pretendo algo que eu nem sei se é possível, né? Então, assim, como que é uma cadência de estar numa relação deixando que ela cresça por si só? Ou eu já olho de longe, eu falo, aquela pessoa lá, eu vou investir tanto que daqui a pouco ela está na minha vida só para me dizer sim, né? Ninguém está na nossa vida só para dizer sim, né? E o ressentido faz esse plano. É um plano. Quando nós estamos identificados com esse lugar mais narcísico, a gente corre o risco de fazer esse plano, de nunca ser contrariado. E aí a gente acaba se dando demais para todo mundo na tentativa de nunca ser contrariado, e isso é uma luta inglória, né? Então, basicamente, eu acho que a gente precisa saber identificar, né, o ressentimento. E então vou falar dessas três coisas: identificar, lidar e superar com o ressentimento. Então, vamos primeiro falar de identificar. Quem é você? Como é que você se ressente? E você vem de uma família de ressentidos?
como são, né? Assim, como se relacionam, né, as pessoas da sua família. E o ressentimento na sua família, na tua história, fez o quê? Separou todo mundo de todo mundo? As pessoas estão todas separadas porque foram contrariadas ou porque te contrariaram? Enfim, identificar o tema ressentimento em você e no seu entorno e na sua história, né? E se a vida continuar com esses ressentimentos todos, o que vai acontecer para o futuro, né? Isolamento, solidão, né? Então, isso é algo a descobrir, o que é ressentimento em mim, na minha vida, no meu entorno. Como lidar com o ressentimento, né? Com o ressentimento, assim como com a neurose, para você lidar, você vai precisar se pegar ressentindo e brecar o processo do ressentimento no meio do caminho. Então você vai falar, puta, olha eu aqui, já me ressentindo, deixa eu sair de cena, deixa eu ir no banheiro, deixa eu me retirar, porque eu estou criando um ressentimento e daqui a pouco eu vou atuar esse ressentimento. Porque quando a gente cria o ressentimento, daqui a pouco a gente cobra do outro, que o outro está fazendo tal coisa comigo e, enfim, você vai cobrar esse ressentimento. Então dá tempo de se perceber ressentido e antes de atuar o ressentimento, de cobrar do outro esse ressentimento, dá tempo de você ir para o banheiro, sabe? Olhar no espelho, lavar o rosto, se acalmar a criança ressentida que mora dentro de nós e não atuar, né? Então, assim, eu acho que isso que a gente vai conseguindo fazer quando a gente vai se desenvolvendo melhor, né, na direção oposta ao ressentimento, né? E aí, como superar, né? Então, isso é para lidar, assim, tem um jeito de ir lidando, mas e como superar o ressentimento, né? Eu não sei se é possível, dentro da nossa cultura, superar completamente o ressentimento, mas é possível que você desenvolva uma mente que pensa o pensamento primitivo, esse pensamento silencioso, essa vingança, né? Porque no ressentimento, destaque isso, mas isso também é do Nietzsche. O ressentido, ele tem uma vingança adiada. As coisas acontecem, ele não diz nada, mas numa oportunidade ele vai atuar. Então, a vingança, né, o ressentido, o que ele evolui, o que ele produz dentro dele são planos de vingança. Já pensou passar a vida com planos de vingança? Né? Como a gente vai estar fora da alegria, a gente vai estar fora das piadas, a gente vai estar fora das risadas, a gente vai estar fora da bobeira, a gente vai estar fora do gostoso da vida, se você estiver alimentando uma vingança internamente, né? Então, essa forma silenciosa, que vai gerando internamente palavras e planos de vingança, é algo que, para superar, você vai ter que lidar com isso, né, para tentar desmanchar o seu plano de vingança. Olha que convite, né? Porque nossos planos de vingança, a gente tem um amor por eles. São planos assim que, nossa, um dia eu vou ver tal pessoa cair. Um dia eu vou ver tal pessoa se dar mal, né? Então a gente quer uma vingança, mas tem uma outra característica do ressentido que é ele não confronta. Ele vai, ele vai atuar, ele vai fazer o que for possível para que alguém confronte o inimigo dele e ele saia de bonzinho. Então o ressentido, quando a gente vai dissecando o ressentido, né, é quando a gente se sente do mal,
né? Assim, a gente se sente meio do mal, porque a gente, nossa, a gente quer ver aquele carro que nos ultrapassou. O carro nos ultrapassa, a gente quer que ele fure o pneu, né? A gente já pensa alguma coisa, né? Tomara que ele pegue a fila agora e eu passe na fila no pedágio e ele fique para trás. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha como que a gente consegue achar em nós planos de vingança. É fácil, né? Então, assim, dá para dizer que a humanidade se dá mal e a humanidade não evolui por conta dos ressentidos e por conta do processo evolutivo que não vai em direção a algo bacana para todo mundo, que vai em direção a algo bacana para aquele grupo de ressentido, para aquela pessoa, para aquele, né? E aí as coisas não evoluem, né? Então, eu acho que tem uma coisa que apareceu nesse workshop que eu dei, foi uma raiva sem sentido, né? Teve um determinado momento no workshop que algumas pessoas, mais especificamente 7 pessoas, se sentiram mal. 7 pessoas que eu fui avaliar, né, com radiestesia e tudo mais, e vi que estavam 7 pessoas com o diafragma fechado. Tudo aberto, mas o diafragma ainda fechado. 7 pessoas que depois de conseguimos uma tradução que alimentavam uma raiva sem sentido, sem direção, né? E tivemos que trabalhar isso para que isso se liberasse, né? Numa cadeia, e foi bastante emocionante essa percepção e essa possibilidade de superação. Enfim, com vivências a gente vai também ajudando a desmanchar coisas que o nosso próprio inconsciente monta, né? E desmanchar essa covardia, a covardia de sair do silêncio, né? Uma das coisas que a gente faz bastante no curso é ajudar o ressentido falante a parar de falar para poder dar voz àquilo que ele cala, né? E ajudar o ressentido que já está calado a trazer voz, né, para algumas coisas e se manifestar e perceber que tudo bem sentir aquilo, perceber que não está sozinho sentindo determinadas coisas, né? Então o ressentido ele não se arrisca em uma briga, em um confronto, né? Ele te conta que ele está ressentido e você pergunta, e você fez o quê? Não fiz nada. Mas esse eu não fiz nada alimenta uma superioridade, né? Então, assim, olha, não fiz nada, aguentei, fiquei calada, Suzana, não falei nada. Isso não me dá admiração, né? Porque aí o outro fala, nossa, você vai me matar porque falei tudo, blá, 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 blá. Que bom, né? Porque não se acovardou, né? É preciso falar. E então, um outro tempo, um outro termo que o Nietzsche usa, que eu acho que também cabe muito ao ressentido, é uma revolta submissa. Olha, pensar isso, né? Acho que esse vídeo dá para ouvir várias vezes mesmo, porque uma revolta submissa. Então você vê pessoas que vão ali, se submetem e alimentam uma revolta. Vai lá, se submete, alimenta uma revolta, né? Eu ontem tive um tempo de... não trabalhei, que eu estava cansada, não quis trabalhar, e assisti um filme que eu falei, nossa, esqueci, que é leve, né? Senhora Harry vai a Paris, alguma coisa assim, não estou lembrando se é Harry mesmo o nome dela. Uma faxineira que tem um sonho de ter um vestido de Paris, né? Um vestido da Dior. E é muito interessante, porque aparecem momentos em que ela era submissa, mas depois de ir para Paris e voltar, ela fala,
quero a minha conta, porque eu não me submeto mais a você, eu quero meu dinheiro, e é isso, né? Eu acho que de vez em quando, acho que essa pode ser também uma cura, né? O ressentido precisa ir para Paris, né? Vai para Paris, tem uma experiência bacana, mas não é qualquer Paris, né? Tem que ser o Paris que ela viveu lá. Tem uma experiência de dignidade em qualquer Paris da vida, né? Vai para um Paris da vida, tem uma experiência de dignidade, vai para um workshop, tem uma experiência de dignidade, né? Vai para o Raiz, tem experiências de dignidade e depois volta para a sua vida para não se submeter, para sair do silêncio, para não ser o submisso revoltado, né? Porque o submisso ele é revoltado, né? Só que está silencioso, né? Mas não dá para entender como continuar assim nessa vida. Eu acho que é isso. O ressentido, então, ele participou. Era isso que eu queria dizer. Ele vem de uma trama que ele sofre, né? A trama que ele reclama de ter convivido e ter vivido, é uma trama que ele participou ativamente. Ele se empenhou. E tem mais uma coisa fundamental para a gente falar, que aquele que, quando recebe uma, uma traição, alguém foi desleal comigo, se eu responder a isso e falar e romper uma amizade, isso é maravilhoso também, né? Olha, tem uma amizade e essa amizade ela teve uma traição tão séria, se eu continuar nessa amizade e com essa traição que para mim é imperdoável, eu vou me manter ressentido. Então, qual é o melhor? Eu ter várias amizades e ser ressentida ou eu saber romper? Porque aí acaba o ressentimento. Se eu não precisar ficar boazinha, me submetendo àquilo, às pessoas que não são leais a mim, eu vou embora. Não sobra ressentimento. Fui embora, né? E fui embora, eu esqueço da pessoa, porque nem lembro que existe, porque acabou, né? Então, deu certo, mantém. Não deu certo, mas teve uma traição que é imperdoável e eu me pego ressentido, tem que ir embora, né? E aí, quando eu rompo com uma amizade que porque não está bom para mim, isso não me dá ressentimento. Consigo ter, né? Cada um vive na sua vida e é possível viver sem essa doença do ressentimento quando eu sei me separar quando for necessário. Essa é a mensagem, né? Parece, parece simples, mas não é. Parece fácil de resolver, mas precisa de vivências e vivências para a gente ir desativando. E fico aqui nessa torcida. E se quiser ajuda, se quiser vir para o Raiz, para a gente trabalhar e aprender coisas, mas sempre com o objetivo de se tornar alguém mais saudável, né? Nunca é só aprender por aprender, não vale a pena. É aprender para se tornar alguém de verdade mais saudável. Esse é o convite nosso para vocês.